A paz do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala no capítulo 37 do livro do Gênesis, nos narra a história de José. A Bíblia diz que por inveja dos seus irmãos, pelos sonhos de José, eles tentaram tirar José de circulação, tentaram tirar José da história da família, tentaram tirar José da trajetória dos seus sonhos. E quando houve um momento em que eles tentaram tirar a vida de José, a Bíblia diz que os irmãos de José acabaram lançando José na cova, ou seja, em uma cisterna, de forma que talvez nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, a cisterna seja algo difícil, seja algo que nos remete à solidão, seja algo que nos remete a alguém tentando nos tirar de circulação, mas eu observo e vejo a cisterna como escape de Deus na vida de José. A Bíblia diz também que sobreveio uma caravana onde os mercadores compravam escravos, e a Bíblia diz que os irmãos de José o venderam como escravo. Talvez se você olhar para essa caravana, você vai dizer assim: puxa, é algo difícil, é algo terrível ser vendido. Mas eu vejo isso como escape de Deus na vida de José. A Bíblia diz também que José chega como escravo lá no Egito. Mas o Egito já fazia parte da trajetória do sonho de José, segundo o projeto de Deus. Porque o nosso sonho aos nossos olhos é uma coisa, e os sonhos de Deus na nossa vida são outra coisa totalmente diferente. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que por mais difícil que sejam as situações, as adversidades, aprenda que Deus ele está no controle, Deus ele está no comando da sua vida, Deus está no comando da sua história. Quando José está como escravo, talvez você imaginasse: puxa, é o fim, chegou o fim. José também foi lançado na cova, ou seja, na prisão. Talvez você diga assim: foi o fim, é o fim da linha, não tem mais saída, não dá mais para prosperar, para prosseguir. Mas aí eu vejo essa prisão também como escape de Deus para a vida de José, tirando José do lugar do descanso, tirando José do comodismo. E lá na prisão é onde José tem mais uma revelação, tanto para o padeiro quanto para o copeiro do rei. E essas duas revelações, por último, na trajetória da história de José, nos mostra que quando você imagina que chegou o fim, é aonde Deus entra com propósito, é aonde Deus muda a história. E a Bíblia diz que o padeiro do rei foi morto, assim como a revelação que José teve, e o copeiro do rei voltou ao seu lugar de origem. E quando o copeiro do rei volta ao seu lugar de origem, Faraó tem Faraó tem sonhos com vacas gordas, devorando vacas magras, espigas graúdas, devorando espigas ruins. E a Bíblia nos diz que somente José pôde interpretar, porque José tinha uma ligação direta com Deus. José tinha algo direcionado com o Senhor. E quando José está nessa direção de Deus, que passa a revelação segundo o que Deus ordena, a Bíblia diz que vai começar agora a se cumprir na vida de José os sonhos de Deus. E Faraó, por esta revelação, coloca como o segundo mandatário do Egito. O que eu tiro de proveito na história de José, irmão, para a nossa vida, é que quando você pensar que é o fim, é o escape de Deus. Muitas adversidades, muitas dificuldades que você pensa que é o seu fim, não é o fim, mas é o escape de Deus. É Deus mudando a história, é Deus mudando a trajetória. Então que Deus realize os teus sonhos. Estamos terminando mais um ano de 2019. Iniciaremos daqui a alguns dias o ano de 2020, que seja o ano da realização dos seus sonhos, que seja o ano onde se cumpram as promessas de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a você, toda a sua família, o seu ministério e os seus projetos. Deus é contigo. Creia tão somente que Deus está no controle dos teus sonhos. A paz do Senhor Jesus.